Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será a tentação e o tentador. Meu amado, querido ouvinte da palavra de Deus, você que já tem a sua Bíblia em mãos, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e vamos ler o versículo 41. Acompanhe a leitura deste versículo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A quem foi pronunciada estas palavras? A Pedro, no jardim do Getsêmani, em Jerusalém. Local onde Jesus orou e foi traído por Judas. Nesta ocasião, Jesus tinha levado consigo seus discípulos para orarem com ele à noite, mas todos adormeceram. O dia seguinte seria muito sofrido para Jesus. Ele seria preso, julgado, castigado. Seu sangue seria derramado. Então Jesus chama seus discípulos. Vamos orar. Vamos no jardim do Getsêmani. Vamos comigo ali clamar a Deus. E Jesus deixa os seus discípulos à parte, se distancia um pouco deles e clama a Deus. E o seu clamor é tão intenso, diz as Sagradas Escrituras, que gotas de sangue saem de seu corpo. Jesus, acabando daquele momento de orar, ele volta a seus discípulos, aos quais tinha deixado à parte, orando, mas os encontra dormindo. Jesus precisava de homens que estivessem com ele, clamando a Deus, mas quando ele retorna a seus discípulos, os encontra dormindo, cochilando. Então ele chama Pedro e diz a Pedro: Pedro, vigiai e orai, Pedro. Não esteja dormindo, Pedro, vigia, ora, Pedro, para que não entreis em tentação. Jesus aproveita aquele momento para dizer para ele: você, Pedro, precisa vigiar. Eu creio que quando Jesus fala estas palavras para Pedro, os discípulos despertam também. E por isso que Jesus diz para eles: para que não entreis em tentação, vocês precisam vigiar, precisam intensificar suas orações, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a vossa carne é fraca. Por isso que vocês estão aí dormindo, não aguentaram. Eu estava ali clamando a Deus, eu estava ali suplicando a Deus, pensando que vocês estariam aqui clamando comigo, mas vocês estão... Como? Eu os encontrei dormindo. A carne é fraca, então vocês precisam vigiar, vocês precisam orar. Jesus estava alertando seus discípulos de algo que poderia acontecer com eles: a tentação. Ô varão, ô ouvinte da palavra de Deus, ô querida, você também pode ser tentada, porque a sua carne é fraca. Ô varão, a sua carne é fraca. Ô ouvinte da palavra de Deus, a sua carne é fraca. E o que é a tentação? É um estímulo provocado por um agente externo. Quem é este agente externo?
Satanás. Satanás é o agente externo. Ele é o responsável de fomentar os pecados que carregamos. Satanás é o responsável, ele é o agente externo, ele fica por fora, tentando o homem, tentando a mulher, fomentando os pecados que carregamos. Mas para o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem é o maior inimigo de si mesmo. Particularmente, não acredito. Mas entendo que tem uma grande contribuição para o problema. Este inimigo interno de quem Thomas Hobbes fala é o próprio espírito do homem e da mulher que atua contra ele mesmo, o qual se encontra caído e afastado da presença de Deus. E por se encontrar destituído da presença de Deus, não possui nenhuma inclinação para as coisas de Deus. Por exemplo, você chega para uma pessoa, você, meu amado, querido, servo de Deus, eu acredito que você já vivenciou esta experiência, convidar uma pessoa para ir à igreja, para ir a um culto. Você chega para ela e diz: olha, eu te convido para você hoje participar do culto da nossa igreja. E eu acredito que você já passou por esta experiência e a pessoa diz: não, hoje eu não posso, hoje não dá, eu tenho outra coisa para fazer. Mas é isso que acontece com o ser humano. Ele não tem inclinação para as coisas de Deus. Para ele, este convite não tem valor algum. Por quê? Porque a carne dele é inclinada para estar longe de Deus. A carne dele é inclinada para não ter nenhum relacionamento com Deus, por isso que ele nega o convite, ele não aceita. Ele não aceita. E tem pessoas que são tão inclinadas a estar tão longe de Deus que você diz: posso orar por você? Posso clamar a Deus por você neste momento? Elas irão dizer: não, eu não quero que você ore por mim. Porque a carne dele está tão inclinada para estar tão longe de Deus que ele nega esta oferta de oração. Porque o espírito do homem está totalmente afastado de Deus, longe da presença de Deus. Mas vamos conhecer agora este agente externo, cujo nome é Satanás, o tentador da raça humana. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 agora. Abra aí, meu amado, minha querida, sua Bíblia. Vamos ver o que está escrito aí. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Este versículo diz que Satanás, também chamado de diabo, então quer dizer que, além de ser chamado de Satanás, ele também é conhecido como o diabo? Sim, meu querido. Satanás também é conhecido como o diabo, como o tentador, o grande dragão, pai da mentira, o enganador. Mas este versículo está dizendo que Satanás, o diabo, desceu deste mundo possuindo grande ira. Ô varão, ô varoa, você já contemplou uma pessoa irada? É terrível, concorda? É terrível. Terríveis são as atitudes de uma pessoa irada. A pessoa irada fica transtornada, fica louca. A ira toma posse da sua consciência, ele perde a razão de
tudo ficar cega é algo terrível. E a palavra de Deus está dizendo aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, que Satanás possui grande ira. Grande ira. Então, imagine este ser cheio de ira, este ser espiritual cheio de ira. E por que Satanás está tão irado? Por que ele está cheio de ira? Você sabe, meu amado? Vamos ver por que Satanás está cheio de ira. Satanás está tão irado porque foi expulso do céu. Satanás era um querubim de luz, estava no céu junto com Deus, mas quando se achou pecado, iniquidade em seu coração, de lá ele foi banido e foi lançado para fora dos céus e caiu aqui neste mundo. Satanás caiu aqui neste mundo. Então ele desceu de lá furioso porque foi expulso do céu. E expulso do céu, além de perder a paz, além de perder a presença de Deus, Deus condenou a Satanás. Ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, o tormento eterno, foi criado para Satanás, diz a palavra de Deus. E ele sabe que tem pouco tempo. A hora de Satanás de ser lançado no lago de fogo e enxofre vai chegar. Então, eis aí o motivo da sua ira. Ele foi expulso do céu, já está condenado e a sua hora de ser lançado no lago de fogo e enxofre está chegando. Então a sua ira é gigantesca. Então ele usa essa ira que ele tem neste mundo para tentar a mim e a você, para que não sejamos abençoados por Deus. Entenda isso, meu amado. Satanás não quer que você seja abençoado por Deus. Satanás não quer que você tenha a presença de Deus em seu coração. Satanás não quer que você ouça a voz de Deus. Satanás não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele não quer que você tenha comunhão com os céus. Satanás não quer. Então, na sua ira, ele trabalha para nos tentar, para nos levar a pecar contra Deus. Porque o seu dia está chegando. Então ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias, tentando a raça humana para tirá-los da presença de Deus e de ter a oportunidade de ter o encontro com Deus. Satanás está sozinho nesta empreitada do mal. O que você acha? Será que Satanás está sozinho? Oh, meu amado, não! Satanás não está sozinho. Existem milhares e milhares de demônios que estão com Satanás. E quem são esses demônios? Eram também anjos que estavam no céu, que deram ouvidos a Satanás, que se deixaram ser persuadidos por Satanás. De lá, também Deus os baniu. Então hoje eles estão também neste mundo, governados por Satanás, espalhados sobre a face da terra, para também tentar a raça humana. Satanás é o seu líder e governa este império do mal neste mundo. E eles são seres espirituais, malignos, atuando no mundo espiritual, do qual fazemos também parte. Você faz parte do mundo espiritual. Embora habitando em um corpo, você também é um ser espiritual.
Você também está ligado profundamente ao mundo espiritual. Você é um ser espiritual habitando em um corpo físico. Então, Satanás, este ser espiritual maligno, tenta você, meu amado, você, minha querida, você, ouvinte da palavra de Deus. Você é tentado por Satanás espiritualmente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de fazer escolhas. Todo ser angelical e humano possui livre-arbítrio. Você sabia disto? Todo ser angelical e humano possui livre-arbítrio. Deus, quando criou a todos, deu a liberdade para que escolham viver em sua presença ou não. Você tem um livre-arbítrio. Satanás um dia escolheu: não quero mais servir a Deus. Aqueles anjos que caíram do céu com Satanás também escolheram não servir a Deus. Eles escolheram servir a quem? A Satanás. Então, eles tiveram a sua oportunidade de escolher o destino de suas vidas. Então, meus amados, livre-arbítrio é isto. Deus deu livre-arbítrio aos anjos. E Deus lhe deu livre-arbítrio a mim e a você, meu querido. Você tem livre-arbítrio para decidir, para escolher ouvir esta palavra ou não. Se você não quiser ouvir esta palavra, o que você vai fazer? Você vai desligar o seu smartphone, o seu celular, para não ouvir esta palavra. Mas também você tem o livre-arbítrio para dizer: eu quero ouvir esta palavra, porque eu quero ser tocado por Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Você tem esse livre-arbítrio para permanecer ouvindo esta palavra. E é justamente através do livre-arbítrio que escolhemos o certo ou o errado, o bem ou o mal. Satanás escolheu o mal, os anjos que caíram do céu escolheram o mal. Por isso que hoje eles já estão condenados, porque escolheram o mal, escolheram o errado, escolheram não andar segundo a vontade de Deus. Por isso que hoje eles estão condenados. E toda forma humana que existe neste mundo é responsável por suas escolhas diante de Deus também. Se você escolher o bem, se você escolher o certo, você se aproximará de Deus. Você irá caminhar em direção a Deus. Mas se você escolher o mal, se você escolher as coisas erradas, você irá se distanciar de Deus. E vai chegar um ponto em que você estará tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que não terá mais como voltar. Então, você é responsável por suas escolhas. Satanás foi responsável pelas escolhas dele. Os anjos que o seguiram, que se tornaram malignos, foram responsáveis pelas suas escolhas e hoje já estão condenados. E você é responsável pelas suas escolhas. Se você escolher o errado, se você escolher o mal, você terá se condenado a si mesmo diante da presença de Deus. Então, o livre-arbítrio, ele dá a liberdade de você viver a sua vida, mas você é responsável pelo resultado diante da presença de Deus. Em qual parte do corpo acontece a tentação? Em qual parte, meu amado, meu querido ouvinte? Oh, amado, na consciência, onde os desejos
e vontades se encontram. O corpo apenas manifesta o que está dentro da sua consciência, meu amado, que é você, o seu espírito. Se você quer conhecer a si mesmo, basta olhar para as suas atitudes, para o que o seu corpo faz, e você conhecerá quem é você. Eu não sei quem sou. Olhe para si mesmo. Olha para as suas atitudes. Olha para o que você faz durante o dia. Olha para a sua vida e você vai conhecer quem é você, meu amado. Então, queridos, presta atenção. É na sua consciência. É neste lado espiritual que existe em você, onde você será tentado. Pergunto, será que Satanás te conhece? Ora, meu querido, se as tuas atitudes e o seu corpo revelam o que está em seu espírito, sem dúvida nenhuma que te conhece. Como Satanás te conhece. Abra aí a sua Bíblia, meu querido, minha amada ouvinte da Palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que está escrito. Estejam alertas e vigiem. Olha o que Pedro está falando aqui, hein? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro está dizendo que Satanás, o diabo, anda ao nosso redor. Isto significa, meu querido, minha querida, que ele e as legiões de demônios que estão com ele nos observam todos os dias. Satanás está me observando. Varão, quando você levanta de manhã, quando você vai escovar os dentes, saiba que Satanás está te observando. Quando você toma o seu banho, Satanás está ali te observando. Quando você senta na mesa para tomar o seu café da manhã, Satanás ali está te observando. Quando você sai da sua casa para o seu trabalho, no caminho até chegar à sua empresa, ao seu emprego, Satanás está ali te acompanhando, te observando. Quando você chega na sua empresa, Satanás está ali te observando. Tudo aquilo que você faz durante o dia, Satanás está te observando. Quando você chega em casa à noite, Satanás está te observando. Satanás te observa todos os dias, meus amados. Por isso que Pedro está falando aqui que ele anda ao nosso derredor. Satanás e as legiões de demônios. Satanás e os demônios não são onipresentes. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não. Satanás, ele não tem esta capacidade. Então o que ele faz? Ele coloca um demônio para te seguir. Varão, varoa. Satanás coloca um demônio para te seguir. Ele vai acompanhar a tua vida, este demônio. Ele vai acompanhar a sua trajetória de vida. Desde a sua criancice até a sua velhice, aquele demônio vai te acompanhar. Porque o propósito daquele demônio é destruir a tua vida. Então aquele demônio vai te acompanhar, vai acompanhar a sua trajetória de vida. Por isso que Pedro está falando, anda ao nosso derredor como leão. E não pense que este demônio que acompanha você, ele não está cheio de ira como Satanás. Também ele está cheio de ira.
mas a ira dele é controlada. Ele não despeja a sua ira na sua totalidade. Ele vai despejando a sua ira aos poucos contra você. Então, este demônio que acompanha a sua vida possui um relatório minucioso da sua vida, meu querido. Vou dar para você exemplos do quanto estes demônios são minuciosos. Ô querida, ô querido, muitas vezes você está com um sentimento maligno dentro de você, contra uma pessoa, mas você não pronuncia nenhuma palavra. Mas você, através do seu semblante, você expressa essa malignidade, esse sentimento maligno que está dentro de você. Você não falou nada, mas Satanás, o demônio, está ali do teu lado. Eu estou vendo. Estou notando que tem ali um sentimento maligno dentro daquele coração. Olha a levantada de sobrancelha dele ou dela. Ou senão aquele deboche sutil, sem palavras, que aparece no seu rosto. A fisionomia do rosto fala muitas coisas, revela muitas coisas, e às vezes não precisam de palavras nenhuma para enxergar o que está dentro da pessoa. Basta olhar para o semblante. Você pensa que aquele demônio deixou passar? Não. Ele anotou na agenda dele, não que ele precise de uma caneta e um papel, mas metaforicamente falando, ele já anotou, meu querido, minha querida, este sentimento de deboche e muitas outras coisas mais são indicações do que já existem em você, e será por meio delas que Satanás, o diabo, irá te influenciar e te tentar. É por aí que ele vai tentar influenciar você. Então, ser vigilante. Por isso que Pedro está falando, estejam alertas e vigiem. Cuidado com aquele que está ao seu lado trabalhando para te derrubar. Ele é seu inimigo. Queridos, Satanás, o diabo, é seu amigo ou inimigo? Se ele for seu amigo, você não irá se preocupar com ele. Porque sendo seu amigo, mal algum fará contra você, meu amigo. Como meu amigo vai fazer o mal contra mim? Não, estou tranquilo, é meu amigo. Mas se ele for seu inimigo, todos os dias você ficará preocupada. Você dirá, tenho que estar atento. O meu inimigo, Satanás, o diabo, quer me destruir e me matar espiritualmente. Então, varão, Satanás é seu amigo ou seu inimigo? Eu não penso em Satanás, não. Não, eu nem me preocupo com ele. Então, me desculpe, varão. Ele é seu amigo. Você não teme Satanás. Você não sabe o quanto de ira ele tem contra você. Você está, sem dúvida nenhuma, equivocado quanto aquilo que Satanás tem contra você. Satanás, ele é o seu amigo desde o momento em que você não se preocupa com ele. Porque o amigo não fará mal nenhum a você. Não, Satanás não é meu amigo. Só simplesmente eu não me preocupo com ele. Mas eis aí a questão. Você não se preocupa com o teu inimigo. E para você, Satanás não é teu inimigo. Porque se ele fosse seu inimigo, você iria ficar preocupado. Você iria estar atento. Satanás é meu inimigo. Ele quer me destruir e me matar espiritualmente. Ele quer devastar com a minha vida. Então eu preciso estar atento,
Por isso que o nosso querido, amado apóstolo Pedro disse: estejam alertas e vigiem. Aquele que tem como inimigo Satanás, o diabo, ele está atento, ele está alerta, ele está vigilante. Porque ele sabe que em algum momento Satanás vai levantar-se contra ele. Mas se você não se preocupa com Satanás, ele é o seu amigo, ele não é o seu inimigo. Porque se fosse seu inimigo, você ficaria atento, você ficaria vigilante. Você não daria bobeira para Satanás. Você iria vigiar. Você iria fazer o quê? Como Jesus recomendou: orai e vigiai. Eu tenho que orar. Eu tenho que clamar a Deus. Eu tenho que vigiar. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortaleça. Eu tenho, Senhor, um demônio que está me acompanhando, me vigiando, Senhor, os meus passos, olhando, Senhor, o que eu faço. Senhor, me revista com o seu poder. Senhor, me fortaleça. Essa seria a sua oração diante de Deus. Este seria o seu clamor diante de Deus. Senhor, me guarde. Senhor, põe o teu anjo do meu lado. Senhor, me proteja. Mas como ele não é o seu inimigo, você não ora, você não se preocupa, você não está atento. Você não faz nada. Você não faz nada. E é isso que o diabo quer, que você não faça nada. Mas o apóstolo Pedro está te chamando a atenção agora. Você tem um inimigo que anda ao seu derredor. Então é melhor que a partir de hoje você esteja alerta, você esteja vigiando, que você esteja orando, clamando a Deus, porque você tem um inimigo. Abra agora a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Vejamos o que está escrito. Afastem-se de toda forma de mal. Olha as palavras de Paulo, falando agora ao seu coração. Afastem-se de toda forma de mal. Aquele que está em alerta e vigilante, ele se afasta de toda forma do mal. Você está alerta, você está vigilante, você está se afastando de toda forma do mal, de toda aparência do mal, varão. Ô varoa, você está fazendo isto que Paulo está recomendando aos Tessalonicenses? Afastem-se de toda forma do mal. Afastem-se de toda aparência do mal. Como entender estas palavras do nosso querido apóstolo Paulo? Satanás, que é o nosso inimigo, porque eu acredito que a partir deste momento você entendeu que Satanás é o seu inimigo. Então, meu querido, presta atenção, acorda. Satanás, que é o meu inimigo, que é o seu inimigo, investe sua malignidade em diversas áreas em que estamos presentes. É isso que faz Satanás. Ele investe. Tem pessoas que investem em dólar. Tem pessoas que investem em ouro. Tem pessoas que investem em criptomoedas. Outros investem em imóveis. Diversificando os investimentos. Então as pessoas fazem isso. Satanás faz a mesma coisa. Ô varão, ô varoa, Satanás não é bobo não. Satanás não é tolo não. Ele faz a mesma coisa. Ele investe em diversas áreas, mas em áreas malignas, onde eu e você estamos inseridos, onde eu e você temos acesso. É ali que Satanás investe suas ações. O lavado, o remido, o salvo em Cristo, ele investe aonde? Em oração, em bondade, em amor, em caridade. O salvo no Senhor faz isso, investe em perdoar. Mas em que investe Satanás e os demônios?
ele investe no alcoolismo, ele investe nas drogas, e na prostituição, na pornografia, na fofoca. Ô varoa, ô varão, deixa de ser fofoqueiro. Satanás está aí na fofoca. Satanás investe na mentira, na traição. Você aí que trai a sua esposa, você aí que trai o seu marido. Satanás investe na traição, ele está na traição, nas brigas, nas ofensas. Cuidado aí, você que anda ofendendo o seu próximo. Não ofenda, porque Satanás também está investindo na ofensa, na raiva, no ciúme, na glutonaria, nos desejos de morte, nos assassinatos, na luxúria, na cobiça e tantas outras coisas mais. Olha como Satanás tem um investimento amplo. Ele investe em todas estas áreas. Por quê? Porque nós estamos envolvidos nestas áreas pecaminosas. Porque nós somos pecadores. Nós estamos caídos, destituídos, possuímos uma natureza pecaminosa, e esta natureza pecaminosa a qual possuímos é tendenciosa a todas estas áreas malignas. Então, Satanás investe nestas áreas, investe. Inúmeras áreas da vida, Satanás investe o seu poder influenciador e tentador. Por isso que o nosso querido apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo de sua epístola 5, versículo 22, está dizendo: afastem-se de toda forma de mal. Paulo está dizendo: afasta-se, vá embora do lugar onde existem estas práticas, para que você não seja contaminado por elas. Porque se você permanecer junto a estas práticas pecaminosas, você estará dando legalidade para Satanás agir na sua vida. Se você ficar perto de pessoas que vivem na prática da prostituição, vai chegar uma hora que você vai ser tentado a se prostituir também. Se você conviver com pessoas que consomem conteúdos pornográficos, você vai acabar sendo tentado a fazer uso de conteúdos pornográficos. Se você ficar perto de uma pessoa que é fofoqueira, você vai acabar fazendo fofoca. Se você viver perto de uma pessoa mentirosa, você vai acabar também mentindo. Se você conviver com uma pessoa que comete traição, você também vai ser persuadido a fazer a mesma coisa. Então, querido, Paulo está falando: afasta-se. Se o seu amigo é alcoólatra, esteja perto dele para dizer: Jesus tem poder para te libertar do alcoolismo. Jesus tem poder de te libertar das drogas. Jesus tem poder para libertar a sua vida. Esta seja a sua posição diante daqueles que cometem estes pecados. Que você seja a luz na vida desta alma que está entregue ao alcoolismo, às drogas. Fugir de toda forma do mal. Fugir da aparência do mal é o que Paulo está recomendando para que você não venha a ser tentado por Satanás. Se a tentação é algo tão destruidor, por que Deus permite que sejamos tentados por Satanás? Ele permite, meu amado, ou minha querida, para que se revele o que existe dentro de você. E muitos pecados estão adormecidos e inertes dentro de nós. Por isso que Deus permite que sejamos tentados. A tentação é muito ruim, é destruidora, mas Deus permite. Ele permite que Satanás venha tentar você. Deus sabe o que existe dentro de você, meu querido. Deus sabe o que existe dentro de mim, minha querida. Deus sabe. Mas nós não sabemos.
Muitas vezes você não sabe o quanto você é maligno, o quanto nós somos pecadores. Muitas vezes nós não sabemos. Nos achamos tão bons. Eu sou uma pessoa tão boa, faço tanta caridade. Então Deus permite que o demônio, Deus permite que Satanás se aproxime de nós para nos tentar, para que os pecados ocultos que estão dentro de nós sejam despertados, para que eu veja, para que você veja o quanto você é maligno diante dos olhos de Deus. Mas Deus disse, quando olhou sobre a face da terra, não viu um justo sequer. Deus contemplou todos debaixo do pecado. E é isso que nós somos, pecadores, sujos, imundos, diante da pureza de Deus. É pecado ser tentado? A resposta, meu amado, não é pecado você ser tentado. Mas ceder à tentação, sim. Se você ceder à tentação, aí sim, aí você pecou diante dos olhos de Deus. Diante dela você terá a oportunidade, ou seja, diante da tentação, você terá a oportunidade de sair vitorioso ou derrotado. A tentação vai se fazer presente. Ela vai se apresentar diante de você. Você pode sair vitorioso, mas você também pode ser derrotado. Se você sair vitorioso, eu não cedi à tentação. Olha que a tentação foi terrível. Olha que a tentação foi tremenda. Mas se você resistiu, eu não vou ceder. Então você vai sair vitorioso nesta tentação. Significa que você venceu uma batalha contra Satanás. Não é a guerra. Eu estou falando que você venceu uma batalha. A vida cristã contra as hostes do mal é uma guerra que perdura, que permanece até o dia de você dar o último suspiro diante da presença de Deus. Até aqueles momentos finais você está na guerra contra Satanás. Porque até ali nos momentos finais, Satanás pode sussurrar em seus ouvidos dizendo: Deus não existe, você não é salvo. E até naqueles momentos finais da vida você terá que dizer: não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus, o meu Salvador. E eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Então até ali, momentos que antecedem o último suspiro, Satanás poderá tentar você. Mas você terá que resistir também ali. Então, se hoje você é tentado e você venceu a tentação, você venceu uma batalha. Você não venceu a guerra, você venceu uma batalha. Mas se você ceder à tentação, se você cair na tentação, meu querido, minha amada, você terá sido vencida. Você terá sido vencido, meu querido, por Satanás. E como é triste ser vencido por Satanás. Nós ficamos tão tristes, porque fomos reprovados diante da tentação. Caímos, cedemos à tentação. Mas você tem que ter esse entendimento. Você perdeu uma batalha, você não perdeu a guerra. Você perdeu uma batalha. E o que você faz agora? Você que foi derrotado pela tentação, você tem que fazer o que agora, meu querido? O que você tem que fazer agora, minha querida? É ir para os pés do Senhor. Jesus, pequei contra ti. Satanás veio me tentar, este demônio veio me tentar, Jesus, e eu não fui forte o suficiente. Jesus, eu não vigiei o suficiente. Jesus, eu não orei o suficiente. Jesus, eu não me esforcei o suficiente para enfrentar esta tentação, Jesus. Jesus, me perdoa. Jesus, me ajuda. Senhor, eu reconheço que eu pequei voluntariamente, porque você tem que entender isto.
Quando pecamos, pecamos voluntariamente. Não terceirize as suas práticas pecaminosas. Lembra-te do que eu disse sobre o livre-arbítrio? Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, se você pecou, se você cedeu à tentação, a culpa é sua, o erro é seu e você tem que confessá-lo diante do Senhor Jesus e reconhecer que foi você que errou e pedir: Senhor, me liberte, Senhor, me ajude, me fortaleça para quando chegar a próxima tentação eu possa vencer, Jesus. Então é isto que você tem que ter em mente. Caiu? Caí. Então vou para os pés do Senhor, vou me consertar com Deus e vou buscar a Deus em oração, vou vigiar mais, vou estar mais atento para não tornar a cair na tentação de Satanás, na tentação do diabo. Satanás, meus queridos, Satanás é um ser astuto, maligno, venenoso. Essa é a sua natureza, uma natureza destruidora. Então, ele é o seu inimigo, Satanás. Satanás é o meu inimigo. Ele é este ser maligno, venenoso, astuto, que trabalha para me destruir e destruir a sua vida, a sua comunhão com Deus. Satanás faz isso. Então, meu querido, não menospreze a capacidade de persuasão de Satanás. Não menospreze. Eu vejo muitas pessoas falando assim: Satanás está debaixo dos meus pés. Não fale isso. Satanás é um cachorrinho. Não fale isso, não fale isso. Você está equivocado, você está errado. Satanás é um ser poderoso. Ele é um ser poderoso. Ele no céu era um querubim. Ele não era um anjo, ele estava muito acima dos anjos. Um anjo já é poderoso, um querubim é muito, muito, muito mais poderoso do que um anjo. Então, querido, Satanás, o diabo, é um ser poderoso. Então ele não é um cachorrinho para estar debaixo dos teus pés. Não. Ele tem capacidade de fazer muitas coisas. E ele é tão poderoso que Deus colocou restrições sobre ele, para que ele não possa usar todo o seu poder que ele tem, este poder maligno que ele possui. Então Deus fez o quê? Limitou Satanás. Olha, você não vai poder fazer isso. Ele não faz, porque Deus não permite. Porque se Deus desse liberdade para Satanás fazer o que ele bem entendesse, não existiria um homem, uma mulher, uma pessoa na face da terra. Ele teria destruído até os animais. Toda a criação teria sido destruída por Satanás, por tamanha a sua ira contra Deus. Então ele é um ser poderoso, mas está debaixo de restrição. E quanto aos cristãos, aos que pertencem a Jesus, os lavados e remidos por Cristo, aí que ele tem mais restrição ainda. Deus não permite. Não, esse aqui é meu servo, não toca nele não, hein? Você pode até tentá-lo, mas não toca no meu servo, na minha serva, porque é meu. Porque este aqui é meu vaso, esta aqui é minha serva, esta aqui é minha igreja. Então, Deus impõe limites sobre Satanás. Mas ele é um ser poderoso. Presta atenção, varão. Ô, varoa, presta atenção. Se ele foi capaz de enganar uma terça parte dos anjos que estavam no céu, não pense que ele não é capaz de te enganar. Ô, varão, anjo no céu. Ele conseguiu enganar com a lábia dele, com a conversa dele, enganou os anjos que estavam no céu. E você acha que ele não tem a capacidade de te enganar? Tu acha que ele não tem a capacidade de persuadir você? Claro que ele tem. Por isso que Paulo está falando que nós precisamos estar vigilantes, fugindo da aparência do mal, para que nós não venhamos a ser enganados por Satanás. Ele é um ser espiritual. Isto é uma força maligna que está sobre toda a face da terra, entre as nações, atuando
malignamente para destruir a todos. Ele faz tudo isto, meus queridos. Esta obra maligna, satânica, é tão somente para implantar a imagem dele em nós. Tudo o que ele faz é com este propósito: implantar a imagem dele em minha vida e em sua vida, para que não venhamos a entrar no reino de Deus. Queridos, não se deixe enganar. Toda tentação vem de Satanás e dos nossos próprios desejos pecaminosos. A tentação não vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Nenhuma tentação vem de Deus. Deus permite que você seja tentado, mas ela não vem de Deus. Ela vem de Satanás. Então, vigie, ore. Siga a recomendação de Jesus para os seus discípulos quando os encontrou dormindo. Eram para estar vigilante, orando, clamando, ajudando Jesus em oração. Senhor, guarda Jesus. Mas eles estavam o quê? Dormindo. Então Jesus teve que chegar ali e dizer para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Deus está falando para você neste momento a mesma coisa. Jesus está falando para você: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém, queridos? Deixo essa palavra de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando poderosamente a você. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche teus olhos, se você puder dobrar os teus joelhos, você dobre, e vamos falar com o Pai, porque Deus é aquele que há de nos ajudar. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso, mais uma vez, ó Deus, queremos te agradecer pela ministração da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo agir do teu santo, glorioso, bendito Espírito Santo. Pai celeste, Pai amado, quero clamar a Deus em favor do teu servo, da tua serva, daqueles que creem no teu nome, ó Deus, que estão passando, Senhor Deus, por um momento onde estão sendo tentados. Ó Deus, que o teu servo venha resistir à tentação, que o teu servo, ó Deus, venha dizer não. Que o teu servo, Senhor Deus, venha perseverar orando, clamando, suplicando, Senhor, batendo na porta dos céus, pedindo a sua ajuda, Senhor. E o Senhor é quem nos ajuda, quem nos fortalece. É o Senhor quem nos ajuda a vencer a tentação, Pai. Senhor, que o teu servo saia vitorioso, que a tua serva saia vitoriosa, ó Pai, neste momento, Pai celeste. Ó Deus, quanto ao teu servo, que não resistiu, que caiu, ó Deus, deu brecha, Senhor, para Satanás, o diabo. Ó meu Deus, que tu venhas, Senhor Deus, trabalhar também no coração do teu filho, da tua filha, para que venha, Senhor Deus, buscar aos teus pés, ó Jesus Cristo, a restauração, para que venha alcançar, Senhor Deus, a graça, a misericórdia, Senhor Deus, diante dos teus olhos, confessando a sua culpa, o seu erro, o seu pecado. Porque é assim que nós temos que fazer, Senhor, diante de Ti, quando pecamos, quando caímos na tentação, confessar o nosso erro, a nossa fraqueza, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, toma o teu servo nas tuas mãos neste momento, toma o seu coração, anima o coração, fortaleça este coração, levanta, Senhor Deus, levanta o teu servo, a tua serva, para que possa continuar, Senhor Deus, caminhando na tua presença, porque perdemos, Senhor Deus, uma luta e não a guerra continua, Senhor, e ela só termina, Senhor Deus, quando o fôlego de vida, Senhor Deus, for tomado, Senhor. Ó Deus Pai Santo, opera o teu milagre, opera as tuas maravilhas, ó Deus, o milagre do livramento, Senhor Deus, o milagre, Senhor Deus, tanto precisamos, ó Pai, em nossas vidas, para que não venhamos a ser destruídos pelo mal, Senhor. Opera maravilhas sim, ó Deus, milagres maravilhosos, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai.
Senhor, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, Senhor. E aqueles que ainda não se renderam aos teus pés, ó Deus. Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que ainda não se converteram dos seus maus caminhos, andam nas práticas pecaminosas de Satanás, no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, aqueles que andam na ira, Senhor Deus, no ciúme, na glutonaria, Senhor Deus, aqueles que ainda são escravos do pecado, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha levá-los, conduzi-los à tua presença, arrependidos, crendo que tu és o Deus que irá os libertar de todos estes males. Ó Pai querido, toma, Senhor Deus, a família dos nossos ouvintes, toma, Senhor Deus, cada um deles. Nós repreendemos, Senhor, também as enfermidades, repreendemos todos os males, no poderoso, grandioso nome de Jesus, Senhor. Anulamos, Senhor Deus, todo o mal sobre a família, Senhor, sobre este casal, Pai querido, diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos todos os males, ó Deus. Toda confusão, ciúme, Senhor Deus, brigas, ó Deus, desentendimento, que haja paz, Senhor, em nome de Jesus. Pai, coloco todos em tuas mãos e abençoa a todos no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.